Não é novidade para ninguém o nível de facilidades e modernidades dentro do mercado de relacionamento atual. Mas afinal de contas, quais são as razões disso? Quais são as consequências? E mais, como evitar que a sua irmãzinha e outras mulheres se tornem tão fáceis assim no futuro? Bora que a gente vai falar um pouco mais a respeito disso hoje. Homens, bem-vindos de volta. Aqui quem fala é Renan Bruno, advogado atuante na área de direito de família e direito dos homens. E no vídeo de hoje falaremos um pouco mais sobre essa questão do porquê as mulheres estão se tornando tão promíscuas. Evidentemente que não são todas, mas há muitas mulheres se tornando cada vez mais fáceis. Por que isso? Então vamos discutir um pouco mais a respeito disso. Mas antes disso, não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e me seguir no Instagram e no TikTok, A Lei dos Homens. Caso você queira enviar um relato, pode enviar para aleidosHomens@gmail.com, beleza? Sem mais delongas. Bom, recentemente eu estava conversando com um cliente meu e eu também vi recentemente um vídeo da gringa a respeito disso, né? Porque as mulheres estão se tornando cada vez mais promíscuas. E a gente estava trocando uma ideia, né? Conversando a respeito disso. Ele tem 3 filhas e estava no processo de divórcio e estava querendo saber como evitar esse tipo de coisa. Afinal de contas, ele não quer esse futuro para as filhas dele. E realmente é algo bem plausível, né? Bem justificável. E eu troquei uma ideia com ele a respeito disso, eu gostaria de também trocar uma ideia com vocês a respeito disso. Então vamos lá. Bom, como vocês sabem, no mercado de relacionamentos, a promiscuidade da mulher está crescente. Isto é, não são todas as mulheres nesse mundo que estão tão promíscuas, mas existe uma linha crescente, por assim dizer. Há muitas mulheres por esse caminho. E até aí não tem problema. A mulher, normalmente, como nós sabemos, quando ela está com VSM alto, valor sexual de um mercado elevado, isto é, uma beleza elevada, isto é, quando é mais jovem, ela costuma rodar no carrossel, que é uma expressão para ter múltiplos parceiros. Ela costuma ter vários e vários parceiros, só que chega um momento que ela decide sossegar um pouquinho, né? Ela decide constituir uma família. Normalmente, esse momento é aquele período que nós chamamos de the wall, a parede em inglês, não é mesmo? No momento, já que o VSM, o valor sexual de mercado da mulher, é fortemente baseado em sua beleza, e essa beleza não é eterna, isto é, ela costuma durar até a sua jovialidade, e a jovialidade ultimamente costuma ir até no máximo uns 30 anos de idade, a depender, por volta dessa idade elas costumam falar frases como "cansei de moleque, vou atrás de um homem de verdade", que normalmente costuma ser um betinho pagador de boleto, isto é, aquele homem de baixo valor que durante toda a sua vida foi renegado pelas mulheres, mas em um determinado momento, depois de tanto se esforçar durante mais de 10 anos, ele consegue finalmente uma posição social de destaque. E adivinha só, aquela Juliette lá que... Juliette é o nome de uma participante do BBB, esquece. Enfim, uma outra mulher lá que antes não dava bola para ele, agora resolve dar muita atenção para ele e falar: nossa, você mudou, não é mesmo? Agora você está tão diferente, né? Porque na verdade ele conseguiu um cargo de gerência na empresa dele. Então, normalmente essas mulheres vão atrás desses homens, betinhas pagadores de boleto, que não são redipilados, para poder se apaixonar por eles, na verdade casar com eles, constituir uma família e depois de um tempo simplesmente pedir o divórcio e pegar metade dos bens dele. Infelizmente isso acontece, mas é exatamente por isso que esse canal existe, para ajudar vocês a não cair nesse tipo de armadilha. Só que você, homem, você também quer se relacionar, você também quer constituir uma família muitas vezes, e por causa disso você busca uma mulher decente. Afinal de contas, você quer uma mulher com alto valor, e não uma menina que você sabe que passou na mão da metade do bairro. Então você vai atrás também de uma mulher interessante. Só que, em decorrência dessa promiscuidade crescente, está cada vez mais difícil de arranjar uma mulher decente, uma mulher de alto valor para você se relacionar. E é aí que nós entramos no dilema e nas razões pela qual nós estamos nesse estágio de tão alta promiscuidade. Mas afinal, como nós chegamos nessa situação? Bom, tudo começou quando falaram para as mulheres que elas poderiam fazer as mesmas coisas que os homens conseguem fazer. De fato, elas podem até fazer, só que esqueceram de um detalhe. Elas são diferentes, e as consequências desses atos também serão diferentes. Veja só,
Há estudos científicos, e eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, que deixam claro que quando uma mulher tem múltiplos parceiros, ela sofre muito mais do que o homem. E isso é nada mais, nada menos que uma questão de evolução da espécie. Veja bem, em 9 meses uma mulher consegue fazer uma criança, um bebê. No mesmo período, o homem consegue fazer umas 900 crianças, ou pelo menos ele consegue doar a semente para umas 900 úteros diferentes. Dessa forma, foi necessário, o criador ou a evolução, o que seja, foi necessário que aquele macho ele tivesse muito mais vontade de fazer a cópula do que a mulher, porque o homem precisava de disseminar a espécie muito mais. Em 9 meses, a mulher faz 1. Em 9 meses, o homem faz 900. Desses 900, pelo menos 100 não vão engravidar, por algum motivo. Sobrou 800. Desses 800, 400 devem morrer durante a gravidez. Desses 400, pelo menos 200 vão morrer durante o parto, ok? Desses 200 aí, pode ter certeza, vai morrer de doença, vai morrer de predador, vai morrer de um monte de coisa. Então a gente precisava de procriar a espécie, de evoluir a espécie, entendeu? De passar os genes adiante. Só que, antigamente, o meio era muito mais difícil, os partos não eram feitos em hospitais esterilizados, com as melhores tecnologias. A chance de morte durante a gravidez era realmente muito elevada. Então, em decorrência disso, nós, homens, temos esse critério de 12 vezes mais testosterona para poder nos dar um up, para poder querer mais, obviamente, a atenção sexual da parceira. Logo, o homem foi feito para ter um menor abalo psicológico por ter mais parceiras, isto é, o homem tendo 1, 2, 3, 200, 900 parceiras, ele sofre um impacto psicológico menor, enquanto a mulher não é assim. De acordo com esses estudos, e que eu já deixei na descrição desse vídeo, há um impacto negativo muito forte na mulher quando ela tem múltiplos parceiros. O primeiro é deixar o que eles chamam lá fora de imprinting, né? Que é a impressão que o parceiro sexual deixa na cabeça da mulher. Quando a mulher se sente conectada com aquele parceiro, ela tem uma conexão, ela cria laços mais fortes com ele, ok? Mais forte do que o homem. A mulher costuma se relacionar com parceiros quando ela está emocionalmente enlaçada, né? Está emocionalmente ali afetada por ele. Enquanto o homem não necessariamente. Por que foi feito isso? Porque o homem precisava de se relacionar com 900 mulheres. E a mulher só precisava de se relacionar com um cara para poder fertilizar. Ok? Então o homem, naturalmente, tem um imprint mais fraco. Ele não fica abalado psicologicamente tanto quanto a mulher. Já a mulher está tentando agora com esse empoderamento feminino, algumas, né, estão querendo simplesmente falar que conseguem fazer a mesma coisa que os homens. Só que, como eu disse, esqueceram das consequências, esqueceram das diferenças. A mulher não consegue fazer tanto quanto o homem, e isso acaba trazendo consequências negativas para ela, porque ela não, para ela e para o homem dela no futuro, porque ela não consegue criar laços fortes com seu futuro parceiro. Veja bem, quando ela é mais jovem, ela está no carrossel ficando com 1, com 2, com 3, com 4, com 5, com 10, com 20, com 30. E isso acaba deixando o sistema dela mais fraco para poder criar laços com um parceiro só. Porque ela fica com 1, com 2, com 3, com 4, com 5, com 10, com 20, ela se relaciona, querendo ou não, psicologicamente muito mais com o parceiro. E a partir do momento que isso vai se desgastando, quando chega na vez do marido dela, ela simplesmente não consegue ter um relacionamento duradouro. Porque ela foi feita para se relacionar com aquele homem. Ok? E aí que tá. Já que elas não conseguem se relacionar por um longo período de tempo com o mesmo parceiro, elas pedem o divórcio e aí desestrutura a família de uma maneira geral. Claro que o divórcio por si só não significa que haverá grandes consequências, mas a gente sabe que os números dizem que o papai e mamãe dentro de casa costumam criar filhos melhores, fisicamente, psicologicamente mais saudáveis. E aí que começa o primeiro elemento, a desestruturação da família, sobretudo por causa das mulheres, de algumas mulheres promíscuas, que têm uma alta rodagem e que, por consequência, têm um laço afetivo menor com os seus parceiros.
Agora vamos entender as razões e como evitar esse tipo de mulher na sua família. Bom, a primeira razão que você precisa entender é a desestruturação da família como um todo. Sobretudo o ataque ao homem. Veja bem, o homem e a mulher têm papéis diferentes dentro ali da criação de seus filhos. Claro que ali os dois estão para ajudar, para dar da melhor forma, de uma maneira geral. Mas o homem, por ser o imperativo de servir ao mundo exterior, servir para além de dentro da sua casa, ele tem um papel fundamental na construção da criança de uma maneira diferente do que o da mulher. Veja bem, a mãe costuma paparicar, costuma mimar, costuma dar uma atenção exacerbada para aquela cria dela, né? Então é normal, por exemplo, você tem 20 anos de idade e a sua mãe está te chamando de bebê, não é mesmo? Agora, eu acho que o seu pai não te chama de bebê quando você tem 20 anos de idade, não é mesmo? Porque são critérios diferentes, são criações diferentes, são funções diferentes que cada um deve ter. O papel do homem é muito mais de apresentar, de fazer a ponte entre a criança e o mundo exterior, que é onde o homem vive. Então o homem vai ensinar a criança a andar de bicicleta, a nadar, a dirigir um carro, a pagar uma conta. Ele costuma fazer essa ponte fazer esse elo entre a vida dentro de casa e a vida fora de casa. Normalmente o pai costuma ser o responsável por isso. Só que o pai também costuma ser o responsável por impor limites. O pai utiliza da sua autoridade inerente, da sua habilidade inerente de impor autoridade, que é bem típico do masculino, como estou dizendo, para poder criar o seu filho. Então, normalmente, quem impõe as regras é o homem. Então, o homem vai falar, não pisa aqui, não faça isso, se você fizer isso, você vai ficar de castigo, etc. É muito comum, eu lembro na casa da minha tia, eu escutar a minha tia falando que o meu primo ia se ferrar quando o pai dele chegasse. Veja, quando o pai dele chegasse. É como se ela não tivesse a mesma autoridade para poder fazer acontecer quanto tinha o pai. E o pai dele realmente chegava e arrasava mesmo, pegava o cinto e o pau comia, entendeu? Tudo bem que eu não estou falando que esse é o melhor caminho para se lidar com filhos. Estou somente dizendo que há uma autoridade inerente. O pai vinha, dava um esporro, fazia e acontecia. Isso é como se o pai trabalhasse como se fosse um mini-estado, impondo limites, dando leis para os filhos. Você não pode fazer isso, você não pode deixar a toalha em cima da cama. Só que, a partir do momento que o pai é retirado desse convívio, a criança acaba perdendo o elo de limites e de autoridade que ele tem. O referencial de autoridade, de limites, muitas vezes se dissipa quando o homem vai embora. Seja porque o homem simplesmente quis ir embora, ou pela desestruturação da família. Como eu disse anteriormente, uma vez que as mulheres são mais promíscuas, elas têm uma maior dificuldade de manter o laço com um único parceiro, e isso acarreta em um divórcio, e isso acarreta no afastamento da figura paterna do lar e, por consequência, diminui a pessoa que põe limite à criança e, por consequência, essa criança fica sem limites. E quando ela chega na puberdade, quando ela chega na adolescência, por assim dizer, ela sem limites acaba praticando vários e vários atos sem um entendimento das consequências desses atos. Então elas costumam se relacionar sexualmente com outros parceiros e simplesmente não tá nem aí, porque não houve ninguém aí ao lado para poder auxiliar da melhor forma. E esse alguém, obviamente, é o pai, é o lado paterno, ok? É bom deixar claro que até mesmo quando o pai está presente dentro de casa, muitas vezes ele é neutralizado. Ele é neutralizado pela cultura, né? Você não pode bater no seu filho, você não pode falar alto com o seu filho. Muitas vezes, até pela cultura, o Estado acaba tentando substituir a figura dos pais, até do homem e da mulher, em detrimento do que ele acha que é melhor. Então, por exemplo, o homeschooling, né? Os pais não podem educar os seus filhos dentro de casa, aqui no Brasil. É sempre uma dificuldade maior para conseguir isso, porque é o Estado falando que você não pode como pai. É o Estado falando que tá tudo certo, um monte de criança quicando, dançando músicas de quicar, né? Em cima dos outros. Então, a figura dos pais acaba diminuindo, sobretudo do paterno, e por consequência os limites morais também, e em substituição vem o Estado para poder atuar e falar que tá tudo certo, que isso na verdade é empoderamento. Consequências vêm, não é mesmo?
Então, meu jovem padawan, meu jovem estagiário que é pai, que tá me escutando, cara, não se acanhe. Se você precisar de impor limites aos seus filhos, claro, de uma maneira sempre inteligente, faça, ok? Faça independentemente de outra pessoa falando pra você não fazer. Porque é melhor você errar pra mais do que pra menos. Acredite em mim. A segunda dica que eu dei pro meu cliente foi: utilize o visual ao seu favor. Olha só, muitas vezes as suas crianças, seus filhos vão achar que você está exagerando, que isso é coisa de pai, que você está falando demais. Então, é sempre interessante você trabalhar com a linguagem deles. Então, ao invés de você simplesmente ficar dando um sermão de 40 minutos, 1 hora, 2 horas, você pega e mostra imagens, figuras, exemplos para demonstrar para eles as consequências de não seguir os seus conselhos. Como, por exemplo, não use drogas. Aí você pega e mostra para ele aquele antes e depois da pessoa que costuma usar drogas, né? Drogas, sobretudo drogas pesadas. Então ela vai se sentir impactada e vai diminuir a probabilidade dela seguir adiante. É muito comum lá no negócio de cigarro, né, ter aquelas figuras atrás completamente assustadoras, por assim dizer. Então utilize o visual ao seu favor. Utilize exemplos ao seu favor também. Com certeza você vai ter vários exemplos ao redor da sua filha, da sua família, de pessoas que não seguiram padrões tradicionais ou éticos, morais mínimos e, por consequência, acabaram sofrendo demasiadamente as consequências. E ela fala: olha só, a Joaninha aí, ela não seguiu o caminho correto, olha só a vida dela, toda destruída, sem filho, sem nada, sem emprego, sem nada. Olha assim, olha o da menina aqui que seguiu tudo que eu tô falando. Viu como ela é bem mais feliz dessa forma? Então utilize exemplos, seja visual, para melhor ajudar a sua filha a não cair nesse tipo de problema, ok? Então esse foi o vídeo de hoje, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e me seguir no Instagram e no TikTok, A Lei dos Homens. Caso você queira enviar seu relato, pode enviar para aleidosHomens@gmail.com, beleza? Então é isso, rapaziada. Fica com Deus. Fui!